É, galera, quem tá de mala pronta é ela, de volta pro Brasil. Minha irmã tá voltando pro Brasil depois de 7 anos aqui de volta, né? A segunda vez que ela tá morando aqui nos Estados Unidos. E, infelizmente, ela tinha muita vontade de ficar aqui nos Estados Unidos e hoje a entrevista é com ela. Eu acho que essa entrevista vai trazer muita motivação e, ao mesmo tempo, vai magoar algumas pessoas, né? Porque, igual a gente fala, a história de cada um aqui nos Estados Unidos é uma. E ela tá aqui, vai fazer mais de 7 anos, né, Lu? Vai fazer 7 anos agora em junho. Em junho. E ela quer esclarecer para vocês o motivo que ela tá voltando. Eu até vim aqui fazer esse vídeo, porque quando a gente fala que os Estados Unidos, para cada um é de um jeito diferente, é de uma forma diferente. E ela não tinha plano de voltar pro Brasil agora. Ela vai contar tudo para vocês, para que quando vocês pensavam em ir para os Estados Unidos, vocês também vê que tudo não é mar de rosa, tudo não é como a internet mostra pra gente, né? Porque muitas pessoas passam o pano e quer só romantizar os Estados Unidos. E tem os prós e os contras, né, Lu? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com ela. Qual um dos primeiros motivos? Você pode contar. Se abre, eu vou te perguntando o que eu esquecer e o que você for lembrando, você vai falando pra mim aí. Bom, em primeiro lugar, né, eu nunca tive planos de voltar pro Brasil, até porque eu amo viver nos Estados Unidos. Eu nunca vou falar que os Estados Unidos é um lugar ruim para morar, não é. Só que foram acontecendo muitas coisas durante esse tempo e que, infelizmente, eu tive que tomar essa decisão de uma hora para outra pelo meu bem, pelo bem da minha família. Então, assim, não foi uma decisão fácil, mas que vai ser melhor para mim e para meus filhos. Então, tipo assim, igual eu falei pra vocês aí, galera, ela não tinha plano de ir embora agora, só porque da forma que se encontra os Estados Unidos hoje, um dos motivos que ela vai voltar pro Brasil é porque a filha dela nasceu aqui, né, a mais nova, e o primeiro filho nasceu no Brasil. E a filha dela foi diagnosticada com autismo, né, Lu? Quanto tempo que ela tinha quando descobriu? Uns 2 anos já? Olha, tem 1 ano e meio já que a gente descobriu o autismo da Sofia. E assim, isso é um dos motivos que eu tô indo embora, porque foi muito complicado tudo. Primeiramente, quando a gente chegou aqui pelo Kaikai, né, a gente vem muito iludido, que a gente acha que vai chegar aqui, vai só trabalhar. E o processo de asilo é um pouco diferente. Não é tão facinho assim como todo mundo pensa. Quando eu saí do Brasil, eu tava com uma mente que eu ia chegar aqui, eu ia trabalhar, eu ia ganhar dinheiro, eu ia fazer completamente diferente da primeira vez que eu vim pra cá. Só que o que acontece? Quando você chega aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é gastar com advogado. Aí você chega aqui devendo e tem que gastar com advogado. E o processo de asilo, ele me causou um pouco de transtorno mental, porque não foi um processo fácil, ele é um processo doloroso, onde ele mexe muito com o seu psicológico. E eu já comecei a ter uma depressão pelo processo de asilo em 2017. Em 2017 comecei a lidar com a depressão. Eu tinha pagado a minha dívida, eu tinha um carro novo para andar, mas eu tava sempre com um buraco, um vazio muito grande dentro de mim, eu não sabia de onde vinha esse vazio. Comecei a lidar com essa depressão. Desde quando eu comecei já, né, a enfrentar o processo de asilo. Porque todo mundo fala assim, ah não, é fácil, vai passar a fronteira, você vai chegar lá e vai trabalhar. Não é assim. Você chega, você tem que gastar com advogado, você tem que ficar em imigração, por exemplo, você chega aqui num dia, acho que 5 dias depois você tem que ir já para imigração, comparecendo, sem dinheiro, sem nada, você tem que se virar nos 30. Então, esse processo de Kaikai, ele é um processo muito doloroso. Você recomendaria, por exemplo, se uma pessoa que está lá no Brasil, igual você veio para cá, se a pessoa pensar em vir pelo Kaikai, você recomendaria a pessoa vir dessa forma ou não? Pelo que eu passei, é a minha experiência, não vale a pena. Mas tem mais pessoa que passou, com a sua experiência, tem mais pessoa que passou pela mesma coisa? Que você já viu ou não? Cada pessoa é diferente, tem pessoa que vem e consegue passar, porque talvez não tenha um psicológico como o meu. Cada pessoa tem um psicológico diferente, entendeu? É porque tem pessoa que às vezes também nem quer falar, né? Cada pessoa é um processo diferente. Sim, tem pessoa que nem liga também, tem pessoa que não vai na corte, entendeu? Aí começou, né? Aí foi o processo de asilo, eu comecei com a depressão, aí eu tive a Sofia. O nascimento da Sofia foi muito conturbado pra mim, que
ela ficou 2 semanas na UTI, ela teve parada cardíaca, ela nasceu com sopro no coração, eu tive que ficar indo no hospital ver ela todo dia, e era pandemia, também já mexeu demais com o meu psicológico, né, a pandemia. Aí, depois eu mudei de New Jersey pra cá, que também foi um choque, né, porque lá eu tava já com a vida encaminhada, já tinha, como se diz, uma rede de amigos. Aí tive que mudar pra cá, comecei de novo, do zero de novo. Também mexeu um pouco no meu psicológico. Amizade que é difícil demais, né? Aqui sim, aqui na Carolina do Norte é muito difícil ter amizade. E depois também, que eu tava aqui quase 1 ano, a Sofia teve aquela bactéria, né, que ela quase morreu, ela teve neutropenia, baixa demais a imunidade da criança, e eu tive que ficar com ela 3 meses dentro de casa sem sair, porque ela não podia pegar uma gripe. Então, assim, essa incerteza também, sabe, do amanhã, o que vai acontecer amanhã, tudo com a Sofia. Há 1 ano e meio atrás eu descobri o autismo dela e tive que mudar toda a minha rotina de trabalho e parar de trabalhar para cuidar dela devido a muitas horas de terapia. Foi onde que eu comecei a ficar muito doente psicologicamente, porque hoje na minha concepção, no que eu vejo, ninguém sai do Brasil para viver aqui. Claro que muitas pessoas vêm e depois decidem viver e não quer viver mais no Brasil. Só que mesmo que a pessoa quer viver aqui, ela tem que trabalhar todo dia. Se é um casal, o casal tem que trabalhar os 2. Porque se é só um sozinho não consegue pagar as contas. As despesas de vocês que hoje tá ficando em quanto, mais ou menos, o casal com 2 filhos? Porque muitas pessoas me perguntam, quanto que eu gasto aí se eu for do Brasil para os Estados Unidos com 2 crianças? Olha, sem mentira nenhuma, a nossa despesa tá ficando tudo em torno de 7 a 8 mil dólares. Porque não é só aluguel, tem prestação de carro, se você compra um carro financiado igual era o meu, tem seguro, tem, igual o Pedro César agora tem companhia, tem seguro de companhia. E quando você começa a trabalhar por conta própria, é muito mais gasto, né? Então, assim... já mexendo nesse assunto aí, galera, é o que eu sempre falo, porque as pessoas acham que ser patrão nos Estados Unidos você vai ganhar mais dinheiro. Tem dia que sim você vai ganhar, mas tem dia que você vai trabalhar por conta da companhia, né? Por conta da empresa não vai sobrar nada. Claro que, tipo assim, igual você fala, quanto mais você ganha, mais você tem funcionário, mais gasto você vai ter. E hoje em dia tá muito difícil as coisas aqui, porque o pessoal tá chegando no Brasil, não tá esquentando muita cabeça mais também, né? Aí é assim, vamos supor, você pensa assim, não, agora eu vou juntar um dinheiro. Aí chega a hora de você pagar o seguro do ano. Aí vem você estraga um dente, o Pedro César gastou 5 mil dólares com dentista no mês passado. Então, assim, é um gasto atrás do outro. Nossa despesa não tá barata e a gente não gasta à toa. Até porque aqui na Carolina do Norte quase não tem lugar para sair. A gente ia muito em restaurante. Nos últimos tempos nós teve que cortar um pouco, né, de ir em restaurante devido... O valor, né? O valor. Hoje, para ir com a família no restaurante, que é uns 150, não fica menos, não. E tem que comer pouco. Comer pouco, porque se comer muito... se bebida, principalmente, se beber, o rim fica lá. Aí tudo que foi acontecendo comigo, minha cabeça ficou muito ruim. Assim, de ter dia de eu não conseguir levantar pra levar os meninos pra escola. Não é assim aquela depressão, eu vou fazer alguma coisa comigo. Graças a Deus eu sempre tive muita fé em Deus, sou evangélica e eu nunca tive vontade de fazer nada comigo, mas assim, eu não conseguia levantar, eu não tinha mais força. Mental, né? A força mental. Assim, tudo foi encaminhando pra um desgaste mental tão grande. Teve um dia que eu falei assim, César, eu não consigo levar os meninos pra escola, eu não consigo sair de casa. Aí eu ficava só deitada o dia inteiro. Deitada o dia inteiro. E já não tinha mais ânimo pra nada. Aí foi me dando essa vontade, sabe, de pensar que no Brasil eu não vou preocupar com a imigração, no Brasil eu não vou preocupar com o aluguel, que nós temos a casa lá. Então, assim, vai ser menos pesado pra mim do que tá aqui agora. Eu nunca pensei que eu fosse embora dessa maneira, de uma hora pra outra desse jeito. Mas se eu não for agora, pode ser que eu não consiga ir. Porque do jeito que tá a minha cabeça, tem dia que tá bem, tem dia que assim, a cabeça é muito pesada, que eu não consigo nem assim, fazer as coisas de casa, tem dia que eu não consigo fazer comida. Então, assim, o que eu falo é que a depressão é, assim, uma coisa séria. E, tipo assim, se a pessoa decidiu ir embora, gente, não julga a pessoa.
se a pessoa decidiu ir embora, vocês não sabem o que tá passando na cabeça da pessoa. Eu preciso ir embora, cuidar da minha cabeça, pra eu conseguir cuidar dos meus filhos. É verdade, galera. Eu sou prova viva disso, porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2007. A minha irmã, a vida inteira, veio pessoas humildes da roça, a vida inteira, pessoas trabalhadoras. E eu acho que quando a gente chega num momento que a gente não consegue nem trabalhar, porque realmente não tem, a gente vê que não tem jeito, e também Deus mostra o sinal, né? Deus vai mostrando o sinal, você vai vendo, né? Tipo assim, se a gente persistir naquilo ali, acaba que vai ficando pior. E até, tipo assim, nós da família, tudo aconselhou, né, que isso realmente é o melhor, porque aqui, infelizmente, tipo, eu trabalho, meu outro irmão trabalha, todo mundo trabalha, e às vezes a gente fica ausente, né, aqui no estado até eu cobro muito sobre essa ausência, porque ela tem a vida dela com os filhos, eu tenho a minha, meu irmão tem a dele, então até essa ausência de família aqui, até não é tanta culpa, né, porque tudo é correria, todo mundo tem canseira, todo mundo chega e tem que resolver suas coisas e acaba não sobrando tempo. Então aqui nos Estados Unidos, se você vem para cá hoje, venha consciente que você vai ter essa ausência. Se você é uma pessoa que é muito família, esse vai ser um baque muito grande para quem pretende vir para cá e gosta de ter aquele comodismo ali, né? E ver todo final de semana, que não tem isso. Aqui você não vê seu vizinho. Igual eu, que tenho a Sofia autista, eu não tenho ninguém para me ajudar, porque, tipo assim, eu tenho meus 2 irmãos, mas cada um tem a vida deles. Eu tenho minha sobrinha, né, que tipo assim, é um amor de pessoa. Sempre que eu preciso, ela cuida da Sofia pra mim, porque tem dia que eu não posso nem ir pra uma loja com ela, dependendo do dia de crise que ela tiver. Eu tenho que evitar sair de casa, eu tenho que evitar ir na igreja, porque se ela estiver muito em crise, eu evito sair com ela, porque assim vai ser um estresse muito grande. E como a minha cabeça já tá muito ruim, às vezes eu não suporto, né, as crises dela. Então assim, no Brasil, a minha rede de apoio é maior, porque eu tenho a minha sogra, que é a minha segunda mãe, que me ajuda muito, que vai me ajudar tanto com o Pedro quanto a Sofia. E lá eu tenho certeza que pra Sofia, que é autista, eu vou ficar muito na roça, tipo, a minha cidade é muito pequena e ela gosta muito de sair, ela gosta muito de ficar do lado de fora, ela não gosta de ficar presa. Então, assim, foi pensando em tudo isso, né? Esqueci, tipo assim, um pouco o lado do dinheiro, porque o dinheiro, ele te cega, o poder de compra, ele te cega. E você fica... Principalmente aqui, né? Uhum. Aqui a gente vê que as pessoas é capaz de passar por cima da gente por causa de um pedaço de pão, vamos falar. Você fala assim, no Brasil a pessoa faz isso por causa de uma caixa de cerveja. Aqui a pessoa é capaz de passar por cima de você por causa de qualquer coisa, de $5. Tipo assim, não vão falar assim que a pessoa vai roubar, não é isso. Aqui se você tem um trabalho bom, o outro quer. Se você tem uma casa boa, o outro quer. Se você tem um carro bom, o outro quer um carro melhor. Então, é basicamente isso aí. E sobre o hospital aqui, por exemplo, que a Sofia foi diagnosticada com autismo, o que você pode falar sobre os hospitais daqui? Que as pessoas falam muito sobre isso, perguntam se é ruim. Eu vou falar pela experiência que eu tive. A Sofia tem um seguro, eu não pagava nada. Mas nos últimos tempos a Sofia tava tendo muita crise. Era crise para ir pra terapia, era crise para sair. Ela evoluiu muito com o tratamento. Não posso dizer que o tratamento é ruim, que o tratamento da Sofia não foi ruim, foi um tratamento muito bom, que foi mais de 1 ano e pouco. Quando a Sofia foi, ela não falava nada e hoje ela tá falando quase tudo, todas as cores, todos os números. Mas eu senti que depois que quando eu decidi que eu ia embora, que eu tirei ela da terapia, as crises dela diminuiu. Eu não sei se é devido a ficar muitas horas, né, porque ela faz a terapia ABA, ela ficava de 8 da manhã até 1h da tarde. Então, assim, ela diminuiu as crises depois que saiu da terapia. Então, assim, eu quero chegar no Brasil, eu quero procurar um médico brasileiro. Sem sombra de dúvida, os médicos brasileiros, na minha opinião, são muito melhores que os americanos. Todo mundo sabe disso. Inclusive, a gente vai só na dentista brasileira porque os dentistas americanos não é muito bom, não. Eu costumo falar que aqui é mais teoria, né? Prática mesmo. Tipo, você chega lá no hospital, você fala pra eles o que você tá sentindo, eles colocam no computador, te passa Telenol e manda embora. Uhum. Aqui é tudo pros americanos no hospital, tudo é Telenol. Tudo é Telenol, até pras crianças. E tem esse ponto negativo, né? Então, galera, só pra gente resumir, né?
para o vídeo não ficar tão extenso, já tem quase 15 minutos de vídeo aí praticamente. Qual conselho que você dá para uma pessoa que tá querendo vir para cá, solteiro, com família? Tipo assim, como eu sempre falo, nunca desmotivar as pessoas, mas sempre falando a realidade. Quem gosta falou no início aí, que cada um vive uma realidade nos Estados Unidos, cada um tá sujeito a passar. As diversidades são totalmente diferentes para cada pessoa, né? O que você aconselharia? Por exemplo, igual tem muita gente chegando aqui no Caicai. Já voltando nesse assunto do Caicai aí, porque hoje, galera, eu tenho o prazer de estar entrevistando a minha irmã, porque ela tá voltando pro Brasil. Eu acho muito uma falta de respeito falar sobre status imigratório da pessoa quando tá aqui, porque a gente tá mexendo ali com a... Tipo assim, eu acho que essa questão de status imigratório, eu vejo muitas pessoas fazendo vídeo sobre isso, acho que a gente não tem que aprofundar muito, querer saber sobre a vida da pessoa. Então, por isso que eu tô aproveitando, vou fazer um vídeo mais demorado com ela aqui, pra gente tentar não esquecer nada, pra vocês virem cientes do que realmente é os Estados Unidos e para vocês virem, né? É igual eu falei, vem para os Estados Unidos, vem com um plano, mas nunca pensa que vai ser fácil, né? Porque quando a gente fala que não é fácil, é nessa diversidade aí que você vê que realmente não é fácil. Não é pela questão de falar assim, fulano morou nos Estados Unidos 8, 10 anos, se tiver lá não tem dinheiro para voltar, tem dinheiro para comprar passagem. É porque todo mundo tá sujeito a passar por alguma coisa parecida. Então, que sirva de experiência esse vídeo aqui. E se vocês puderem compartilhar, galera, com todo mundo aí, ó, que tem vontade de vir para os Estados Unidos, que esse vídeo sirva de experiência para todos vocês, né? Você quer falar mais alguma coisa, Lu, que você tá lembrando? Em primeiro lugar, se for vir pelo Caicai, vem preparado, não é um processo fácil não. Para começar, o Caicai, você chega aqui, você vai entrar num processo de deportação. Todo mundo que vem pelo Caicai está num processo de deportação, onde a pessoa tem que provar por que ela não vai ser deportada. E muitas pessoas não qualificam para asilo. Por que muita gente consegue ficar e vai, igual eu tô há 7 anos? É porque a imigração vai te dando chance de você provar, você vai mandando papel. Muita gente mente, né? Fala que tá procurado no Brasil, que sofre ameaça. E como o Brasil não é um país que acontece guerra, o Brasil não qualifica para asilo. Então você tem que provar que você não pode mais voltar para o seu país. Eu estou desistindo de um processo que era até provável de eu conseguir, porque eu poderia entrar, como a Sofia é americana e ela tem autismo, eu poderia ganhar, mas ia rolando esse processo, eu não sei quando que eu poderia ganhar. Muita gente falou assim, mas você é doida, voltar pro Brasil e largar seus papéis? Gente, como assim que eu sou doida? Eu sou doida se eu ficar aqui desse jeito que eu tô doente e assim, chegar um momento que eu não consegui nem ir embora, né? Eu já tive uma crise, o Ricardo lembra que foi um ataque de pânico que eu tive, eu fiquei 5 dias no hospital de doida. Então assim, eu tô embora realmente porque a minha cabeça ela tá muito ruim. Então nesse momento o melhor pra mim é ir embora. Eu fui no médico, aqui eles me passaram um remédio, ficou pior. Então assim, eu não tô jogando tudo pro alto, mas um conselho que eu dou, se vier, venha preparado, porque não é um processo fácil. É o que eu tô falando, cada um tem uma história, cada um vai ver esse processo de um jeito, mas com tudo que aconteceu, não foi só o processo de asilo, mas tudo que aconteceu comigo e com a Sofia, eu tenho certeza que se fosse qualquer pessoa na situação que eu estou, também decidiria ir embora. Galera, não é fácil, né? Galera, eu vou resumir aqui, ó, só fala pra vocês, pra finalizar o vídeo aqui, que eu vou falar? A Luciana, eu até falei pra ela que, tipo, a internet me ajudou muito, ela sabe disso, né? Que a internet me ajudou demais. Deixa eu chegar mais pra dar a luz aqui, quer ver? Pera aí. Senão vai ficar meio escuro. A internet, ela ajuda as pessoas quando é pra fazer o bem. E a internet me fez muito bem. A partir de maio, quando eu comecei a gravar vídeo, muitas pessoas me julgou, né? E hoje eu posso usar os vídeos para levar uma realidade igual a dela, a realidade que eu vivo aqui hoje. E a internet tem me ajudado muito, refrescar minha cabeça. Quando eu tô sem nada para fazer lá em casa, eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma live. E eu aconselhei ela para quando ela chegar no Brasil, ela começar a fazer vídeo. Porque ela já fazia vídeo, ela tinha um canal de... Era de jejum intermitente. Jejum intermitente no YouTube. Então ela tem um bocado de seguidor lá no YouTube, tem alguns seguidores nas redes sociais. Eu não sei quando ela vai estar pronta,
Mas eu vou conversando com ela, eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, até vocês verem esses vídeos aqui, se ela já vai, ela com certeza vai estar no Brasil, que ela está indo embora amanhã. Então, quando ela chega no Brasil, provar que vocês vão ver esse vídeo, ela já vai estar lá. Eu vou pegar o arroba dela do Instagram, vou pegar todas as informações dela e vou colocar aqui, porque eu aconselhei ela a começar a fazer vídeo, porque como ela vai estar no Brasil, vai ter pessoas que vai ficar com a Sofia, porque lá o povo tem mais tempo, a avó da Sofia tem mais tempo, a minha mãe tá lá, então, tipo assim, ela vai ter muito mais apoio lá. E eu falei pra ela começar a colocar em prática, gravar vídeo, entendeu? Eu vou dar uma força pra ela nessa questão também, porque graças a Deus a gente alcançou um número bem bom na internet aí, graças a Deus a gente pode estar levando a realidade. E essa é uma realidade nua e crua, muitas pessoas estão na internet para romantizar, para mostrar o bolso cheio de dólar, mas não mostra o dia a dia, né? Claro que eu tenho vídeo meu aí mostrando o bolso cheio de dólar, brincando, rebatendo os críticos, mas vocês não vão ver eu em concessionária falando que é fácil você ir lá e comprar um Mustang, que é fácil você ir lá e comprar uma Ferrari, porque eu tô aqui há 12 anos, 8 anos da segunda vez, e até hoje eu não tenho uma Ferrari lá na minha garagem. Eu tenho uma caminhonete para me trabalhar, tenho minha van de eu trabalhar, são coisas que eu tiro o meu sustento hoje em dia. E a internet me ajudou muito, eu espero que a internet ajude ela, porque ela tem facilidade com as câmeras, e já fala, tipo assim, agora a gente está numa situação totalmente diferente, porque se eu tivesse na cabeça dela, eu custaria falar que quando você está falando de uma coisa que mexe com o coração, mexe com a cabeça, às vezes a gente não consegue falar tudo que a gente tem vontade. Mas ela, quando estiver preparada, eu já falei, ela vai começar a postar vídeo, falar sobre os prós e os contras dos Estados Unidos, e eu espero que vocês seguem ela lá, tá? Vou deixar... ter muita dica legal. Ela vai dar as dicas boas, ela vai falar como ela fazia para conseguir as suas próprias casas, porque ela tem umas estratégias muito boas, que quando ela trabalhava, ela tipo, já vendeu uns 3 ou 4 schedule aqui, né? Montou os schedule de limpeza e vendia para as outras pessoas, porque hoje em dia está muito difícil você também manter funcionária, porque ela até tentou deixar as casas dela, pessoas trabalhando, e ela ficar em casa para tentar cuidar. Depois que ela descobriu que a Sofia tinha autismo, ela decidiu ficar em casa e deixar as pessoas trabalhar. Não dá certo, galera. Eu falo por experiência própria. O dono do boi tem que estar ali agarrado no chifre, perto para as coisas acontecerem. Vou dar dica de inglês e vou mostrar a vida na roça, gente, porque eu vou morar na roça. Ela vai mostrar a vida na roça e vai falar qual que é a diferença disso para os Estados Unidos, qual que é a diferença disso para o Brasil. Então vai ser bacana. Eu espero que ela traga um conteúdo bacana, principalmente para você que tem vontade de morar aqui nos Estados Unidos um dia, ou para você que tem vontade de voltar para o Brasil, às vezes fica na incerteza, pensando só no dinheiro, porque o dia que Deus colocar na minha cabeça, igual colocou na dela, desde a primeira vez, ela foi embora, depois eu fui, né? E ela veio primeiro, tinha um ano que ela estava aqui, ela moveu mundos e fundos para me trazer. E quando agora ela vai, eu vou ficar depois meu irmão acha que vai. Então o dia que eu colocar na minha cabeça que é a hora certa de eu voltar, eu também vou voltar. Isso é Deus que sabe, a gente nunca pode falar e falar assim, eu não sei quando eu vou embora, eu não vou embora mais desse lugar. Ninguém sabe, é só Deus que sabe. E tá aqui a prova que a minha irmã, depois de 7 anos aí, ela não tinha vontade de ir embora até o ano passado, Eu sempre falava, eu não vou embora. Só que, tipo assim, uma coisa que eu falo, não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta, isso aí é o que eu falo, igual eu tô passando por um processo também. Graças a Deus, eu ainda tento ser mentalmente forte, né? A sorte que eu ainda tenho meu irmão, que tá me ajudando, porque se não fosse ele, eu não sei como é que eu ia fazer. Então por isso que eu falo pra vocês que a internet de alguma forma me ajudou, porque tipo assim, hoje meus vídeos entregam pra muitas pessoas e eu posso estar levando bem e também, tipo assim, né, esparecendo minha mente, fazendo vídeo e conversando com pessoas, dividindo experiência. Mas é isso aí, você quer falar mais alguma coisa, só pra finalizar, mandar um abraço em especial pra alguém que vai ver esse vídeo? Meu abraço pra todo mundo, né? E uma boa sorte para quem deseja vir. Se tem vontade de vir, venha. A história para cada um é de um jeito, apesar que agora está uma crise muito forte aqui nos Estados Unidos, as coisas muito caras, serviço muito complicado. Eu acho que agora não é a hora para ninguém vir, apesar que o Brasil também não tá lá nada dessas coisas. Mas lá a gente vive, né? Lá, tipo assim, vou falar, tem um arroz com feijão, uma abóbora, você vai na casa de arruma um milho, traz uma galinha, vai indo, vai vivendo. É diferente. A vida aqui é dura, não é assim, tem seus prós, tem seus contras. Me segue lá que eu vou estar contando tudo pra vocês sobre as vantagens e desvantagens de se viver nos Estados Unidos. E é isso. É isso aí. Meu conselho é, se você tem vontade de vir, se você tem um sonho, luta pelo seu sonho, a história não vai ser igual para todo mundo.
O importante é você estar feliz em qualquer lugar que você esteja. Se você não estiver feliz, vai buscar sua felicidade onde quer que for. É isso aí. Agora eu vou despedir dela aqui, galera, porque ela vai embora amanhã. Agora eu nem sei até quando eu vou ver ela, né? Sei quantos anos que eu vou ficar. Deus sabe. Deus sabe, com certeza. Deus sabe de tudo, é a hora que vai ser a hora de nós reencontrar, vai dar tudo certo. E muita sorte pra ela, muita sorte para as pessoas que têm vontade de vir pra cá. Tamo junto, um beijo, Deus abençoe a vida de todo mundo. Tamo junto.